Você, por acaso, em algum momento de sua vida, já desenhou um daqueles tais bonecos de palito? Caso a resposta seja sim, pare de dizer que não sabe desenhar. Você sabe desenhar, apenas precisa refinar esse esboço. Do que está falando, professor? Como assim esboço? O que você faz com um boneco de palito é um esboço, é um protótipo de uma figura humana mais elaborada. Neste vídeo eu vou te ensinar como desenhar um boneco de palito digno de um desenhista profissional e então como transformar esse boneco de palito numa figura humana muito mais complexa, muito mais elaborada, numa figura humana completa. O que você precisa ser capaz de compreender é que esse carinha aqui, que você conheceu na escola, ele não é exatamente seu amigo, tá? Não é exatamente esse o boneco de palito que nós vamos utilizar para desenhar um personagem crível, um personagem bem estruturado, uma figura humana mais complexa. Não, nós vamos utilizar esta outra figura aqui. Esta figura apoiada em uma elipse, um eixo para a coluna, um eixo para os ombros, coisa que o nosso amiguinho aqui não tem, tá? Um eixo para o quadril, outro detalhe que o nosso amiguinho também não tem. Dois eixos para cada um dos braços. Percebam que o boneco de palito das crianças tem apenas um eixo para cada braço. Neste aqui nós temos dois. Temos também dois eixos para cada uma das pernas. Olha aqui a diferença novamente, ó. Além disso, nós temos um eixo para cada um dos pés. Temos também bolinhas para as mãos. Nada contra esse carinha, ele é simpático, certo? Uma vez compreendido o upgrade no nosso boneco de palito, vamos começar traçando uma elipse. Para desenhar a figura humana usando o boneco de palito, você vai começar por um oval, uma elipse, tá? Essa elipse vai marcar a posição da cabeça do personagem. A partir da elipse, você vai traçar um arco para a coluna, certo? Você vai marcar a posição inicial da coluna, seguida do eixo dos ombros. Perceba que a coluna está inclinada, isso quer dizer que o nosso personagem, a nossa figura humana, encontra-se em movimento. Neste vídeo você vai tanto aprender sobre a estruturação da figura humana, como vai aprender também sobre o desenho de poses dinâmicas. Sempre que nós movemos algum desses elementos, tá? O eixo da coluna, o eixo dos ombros, o eixo do quadril, que é o próximo que você fará. Sempre que nós movimentamos esses elementos, nós consequentemente geramos uma nova pose, geramos uma pose mais dinâmica, distante da pose clássica, que é a do personagem paradinho, estático. Você também vai traçar eixos para os braços. Quantos? 2 eixos para cada um dos braços. Isso é elementar, embora as crianças que recorrem à técnica do boneco de palito sem saber, desenham apenas um. Você também vai desenhar 2 eixos para cada uma das pernas. Uma vez dispostos todos os eixos, compare a inclinação e tamanho deles entre si. Ótimo, uma vez que você tem um boneco de palito bem estruturado, você pode transformá-lo num manequim. Para isso, suavize as linhas do boneco de palito, passando a borracha levemente sobre elas. Onde ficava a elipse, na parte de cima da elipse, você vai desenhar um círculo. Abaixo do círculo você desenhará um triângulo ou um trapézio, a depender do estilo em que você está desenhando o personagem. Baseado no eixo do ombro, na posição do eixo do ombro, você pode traçar uma elipse para servir como topo da caixa torácica. Você pode, a partir dessa elipse horizontal, traçar 2 elipses aqui na vertical, tá? Mas em pezinhas. A partir daqui você pode traçar arcos. Desenha aqui na base das costelas mais uma elipse. A partir do eixo do quadril você vai puxar 2 pequenos arcos para cima, vai conectar tais arcos com uma elipse. A partir daqui puxe um arco, faça o mesmo deste lado, conecte esses arcos ou elipses com um arco menor. Você obteve assim a estrutura do quadril. Para desenhar braços e pernas, estaremos recorrendo especialmente à forma do copo, ou seja, uma forma na qual o topo e a base têm larguras diferentes entre si. Nos pontos de articulação, ou seja, nos ombros, nos joelhos, nos cotovelos, nós utilizaremos círculos que representam esferas, formas tridimensionais. No desenho de braços e pernas do manequim vai destacar-se a forma do cilindro, utilizada unicamente para desenhar a porção
medial do braço, o meio do braço, onde fica o bíceps, o tríceps, ali nós utilizaremos a forma do cilindro, ou seja, a forma de uma latinha de refrigerante ou de uma latinha de óleo. Por fim, para estruturar mãos e pés, nós utilizaremos a figura do trapézio, ou seja, o topo e a base dessa figura terão larguras distintas e linhas diagonais estarão conectando esse topo a essa base. Suavize as linhas novamente. Sobre essas indicações deixadas pelo esboço, vamos começar a traçar os pormenores fisionômicos, vamos começar a definir o queixo e inclusive alguns dos adereços do personagem. Aqui no caso eu estou desenhando o Uzumaki Naruto, da famosa série de mangás e animes. Vocês sabem que aqui acima da testa dele nós temos 2 arcos, marcando a posição da bandana. Nós temos também uma plaquinha que identifica o personagem, algo de formato retangular. Nós temos 2 arcos pequenininhos para a narina. Nós temos aqui um arco simples para a boca. Eu já ensinei em vídeos anteriores como desenhar os olhos do Naruto. Vamos fazer um contorno triangular na parte de cima do olho, em uma linha quase que retinha, né, horizontal deitada na parte de baixo, na base do olho. Como grande diferencial na maioria desses personagens de mangás e animes, nós temos o formato do cabelo. O Naruto tem cerca de 10 triângulos, funcionando como mechas e seguindo a direção de um arco, de um capacete. Nessa área acima da bandana, é o cabelo do personagem. Quando estiver pensando em dobras de roupa, lembre-se de deixar-se guiar por alguns contornos simples, alguns contornos triangulares, por exemplo. Contornos triangulares, como eu venho ensinando aqui no canal, são verdadeiramente úteis para definir vários dos contornos das dobras de roupa, especialmente desses personagens de mangás e animes. O personagem tem alguns adereços, tem aqui uns tijolinhos, um disco neste ombro esquerdo, tem uma cordinha. A mão espalmada lembra muito o formato do trapézio, sobre o qual eu já falei. Você pode fazer a base do dedão com um círculo e usar a princípio eixos para os dedos, eixos que serão então transformados em sequências de 3 cilindros. Nos pés ele tem essa botinha característica feita por uma argola aqui no topo da bota. Ele tem também uma espécie de arco entre os dedos e o peito do pé, acima do peito do pé. Lembre-se que na base da calça ele tem essa dobra. Lembre-se também da faixa que ele carrega na coxa direita. Com alguns detalhes a mais você terá concluído o design, o character design do Naruto, o visual desse personagem. Para defini-lo com mais detalhes, com uma riqueza ainda maior de detalhes, você pode consultar um documento chamado Model Sheet. E se o que você deseja é aprender a estruturar o corpo, assim como desenhar uma infinidade de outros personagens em diferentes ângulos e poses, você pode simplesmente inscrever-se no canal e assistir a um de nossos próximos vídeos.